Thiago provocou os cruzeirenses, né? Tem cruzeirense aí ou não? E tem atleticano também? O negócio está equilibrado aqui. Olha, o Inspira está ficando tão bom e está ganhando tanta notoriedade, tantas pessoas correndo atrás, que tivemos um pedido inusitado aqui. O Neymar pediu para vir no Inspira. Só que infelizmente ele não foi sorteado. Mas ele está bem pertinho da gente aqui, está uma quadra daqui, acompanhando o Inspira. Pessoal, o estudo da história, ele tem sido o estudo de líderes. Podem observar que quando se estuda a história, se estudam os líderes. A gente poderia pensar aqui em vários líderes, né? Lembrei aqui agora Moisés, que conduziu os hebreus fugindo do Egito, né? Do antigo Egito, por conta da escravidão. O general Aníbal, um general cartaginês, um grande estrategista, um grande líder, que até hoje é estudado nas academias militares. E por aí vai, Napoleão Bonaparte, que aumentou a hegemonia da França, Gandhi, que trabalhou na liberdade da Índia. E no século XIX, no século XX, nós temos um grande líder, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, que é o Winston Churchill, que na verdade, eu fico pensando o que teria sido do mundo se o Churchill não tivesse liderado os aliados e não tivessem ganho a guerra. Tem até um seriado agora falando um pouco disso, mostrando como se os nazistas tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial, o que teria sido do mundo se isso tivesse acontecido. Então são líderes que fazem o dia a dia. Tem mais algum líder que vocês lembrem, hein? Gandhi falamos, né? Quem mais? Martin Luther King passou aqui. O que eu queria comentar com vocês, esses são os líderes conhecidos, mas cada um de nós aqui tem o seu líder. A gente conhece líderes desde quando a gente nasceu. Nossos pais são nossos líderes, ou às vezes o pai mais do que a mãe, ou às vezes a mãe mais do que o pai, é o caso lá em casa. Mas o que eu queria dizer para vocês, às vezes nossos avós são nossos líderes também, né? Se sobrepondo muitas vezes até a figura dos pais. Nossos professores no dia a dia, e no nosso trabalho, no nosso dia a dia, por que não dizer os nossos chefes? E não só os nossos chefes, muitas vezes os nossos colegas, porque a liderança, ela não acontece no poder, a liderança acontece de uma forma natural. Eu perguntei ao Caetano, nosso diretor de pessoas: Caetano, quantos gestores nós temos no Banco do Brasil? Aí o Caetano falou: espera aí, chefe, só um pouquinho e tal, vou ver lá tal. Voltou, nós temos 32.962 gestores no Banco do Brasil. Aí eu perguntei para ele: Caetano, quantos líderes nós temos no Banco do Brasil? O meu sonho é que na verdade a gente tenha 32.962 gestores, mas que a gente tenha 100 mil líderes na nossa empresa, que nós possamos todos ser líder naquilo que a gente faz. E eu diria para vocês que na mudança das coisas como estão acontecendo, na transformação que está acontecendo no mundo, o papel da liderança no século XXI, ele é completamente diferente do que foram as lideranças nos tempos passados. Na verdade, a gente se pensava muito na figura do gestor. O que é um gestor? É aquele cara muito eficiente, muito competente, que vai cumprir suas metas e vai trabalhar com base nos fundamentos pré-definidos. Esse é um gestor, vai fazer com que as coisas aconteçam. O líder tem que ser um pouco mais que o gestor. O líder, na verdade, ele vai fazer o que ele tem que fazer, mas a todo momento ele tem que questionar por que ele está fazendo aquilo e como ele deve fazer aquilo. E ele não se prende ao aspecto de metas, ele não se prende aos aspectos pré-estabelecidos. O líder vai adiante de tudo isso. O líder tem que ser hoje menos hierárquico e mais parceiro. Quando a gente pega algumas coisas ligadas à figura de um líder, ele tem que saber trazer para o seu time, para os seus comandados, algumas situações, problemas
que eles possam se sentir parte na solução disso. Ele tem que fazer com que a informação na nossa empresa, na sua empresa, flua sobre todos os aspectos. O líder jamais pode fazer com que a empresa se acomode. Ele jamais, nos dias de hoje, pode trazer estabilidade para a empresa. Pelo contrário, ele tem que fazer com que a empresa, a todo momento, se sinta desafiada. O líder tem que fazer com que haja uma coesão na empresa com relação aos seus propósitos. Qual é o propósito da nossa empresa? E esse propósito ele tem que permear toda a organização. O líder faz grandes perguntas para que as pessoas possam responder se sentindo parte daquilo que está sendo construído. Quando a gente olha a divisão da liderança, você vai achar vários tipos de divisão de lideranças. Hoje você tem o líder gestor, que é mais ou menos o que eu comentei aqui no início, é aquele cara que organiza, planeja, organiza, implementa, acompanha e cobra. Ele diz para as pessoas o que tem que ser feito. Quando você muda para um outro patamar de gestão, de liderança, você vai para a figura do diretor, da direção. É aquele que não só sobre esse aspecto de gestão, ele passa, na verdade, a pedir que as pessoas não tenham uma obediência a eles, e sim um compromisso de todos estarem envolvidos no mesmo propósito. Então você tem o gestor, você tem o diretor, a direção, você tem o equalizador. Esse equalizador ele tem um papel mais forte ainda, tem que fazer com que as pessoas não ajam quando solicitadas, tem que fazer com que as pessoas ajam diante de necessidades, que haja vontade de que aconteça. E o último líder, que eu entendo que é onde nós temos que buscar isso na nossa formação, é o líder que a gente chama de líder integral, que na verdade ele tem que ser um visionário, ele tem que fazer com que as pessoas conheçam essa sua visão e ele tem que trazer motivação. O resultado decorre não só do resultado por si, mas decorre por conta de uma motivação. A gente fala na liderança e muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: olha, a minha liderança fez com que eu deixasse de cuidar de mim, a minha liderança fez com que eu deixasse de dar atenção para a minha família, a minha liderança fez com que eu deixasse de cuidar dos meus amigos, de uma visão de sociedade. Às vezes a gente confundir o trabalho com a vida pode ser até uma coisa forte, mas a gente tem que entender que a vida, ela é o trabalho, ela é a família, ela é você próprio e ela é a sociedade, ela é onde você está inserido. Então, entre o trabalho e a vida, existe o quê? Uma interseção e uma interação dentro desse propósito. Então, você ser um líder implica também em você investir muito nos outros segmentos da sua vida. Você vai investir no seu trabalho, mas você tem que investir nos momentos com a sua família, você tem que investir nos momentos com seus amigos, e você tem que investir nos momentos com você mesmo. Esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Penso que um líder, a gente tem que ter alguns aspectos para esse líder. Na prática, o que se espera de um líder? Acima de tudo, eu penso que um líder, você tem que ter a capacidade de ouvir as pessoas. Não é um exercício fácil. Você sentar e você ouvir as pessoas. Capacidade de ouvir, a capacidade de ser humilde, a capacidade de se colocar no lugar das pessoas que você interage, ou que você comanda, ou que você convive. Um líder tem que ter resiliência. Um líder tem que fazer o que ele faz com amor, ou seja, ele tem que fazer com o coração. Ele pode estar sofrendo por qualquer motivo, mas ele não pode deixar transparecer isso no momento que ele está ali convivendo e exercendo a sua liderança. Um líder tem que fazer com que as pessoas o sigam pelo seu exemplo, não pela sua autoridade. Nós, no Banco do Brasil, temos uma preocupação muito grande com esse processo. Como nós somos uma empresa de 100 mil pessoas, nós estamos trabalhando muito para que esse processo da liderança, ele aconteça de uma forma onde a nossa empresa dê condições para isso, mas também que haja a atitude
das pessoas que querem aperfeiçoar a sua liderança. Não existe líder pronto, ninguém vem líder pronto nesse mundo. As pessoas aprendem a ser líder, a serem líderes. Nós vamos fazer aqui um evento agora em São Paulo, no dia 20 e no dia 21, que é o chamado Lidera, que é um evento que pela primeira vez na história nós teremos os 5.600 gerentes de todo o país juntos no mesmo ambiente para a gente poder falar exatamente sobre liderança. Não significa que esse trabalho está sendo voltado especificamente para esses 5.600 pessoas. Na verdade, eles terão o trabalho, a missão de fazer com que tudo que a gente discutir lá, o que não é uma coisa fácil, você juntar 5.600 pessoas num lugar, no mesmo momento, eles terão o compromisso e a obrigação de fazer com que isso permeie toda a nossa instituição. Eu queria encerrar aqui dizendo para vocês que eu vejo, se você me pedir uma palavra para a figura de um líder, eu diria que é a figura de um maestro. É alguém que rege, como foi feito aqui hoje, uma orquestra, e ele tem que tomar o devido cuidado com todos os seus passos. E nada melhor do que a gente terminar esse Inspira aqui de hoje, falando de liderança, trabalhando também uma questão de orquestra. Então eu vou chamar algumas pessoas aqui. Primeiro eu quero chamar o Pepe, que é o nosso presidente da Fundação Banco do Brasil. O nome dele não é Pepe, é Asclepios Ramatiz. Presidente da Fundação Banco do Brasil. E quero chamar também a Samara, que é da UI, nossa parceira. Nós estamos desenvolvendo para esse ano um trabalho onde o maestro João Carlos Martins deverá, no final do ano, reger 1.000 orquestras no país todo ao mesmo tempo. Então, o dia de hoje aqui em Belo Horizonte, ele tem por objetivo a gente fazer o lançamento desse projeto. A UI vai nos ajudar com relação à confecção de um portal para que a gente possa trabalhar durante o ano inteiro para catalogar quais serão as orquestras do país que vão participar desse projeto, e a Fundação Banco do Brasil vai nos ajudar apoiando esse projeto. Eu queria, antes de chamar o maestro aqui, passar um filme rapidinho para vocês, que vai dizer mais ou menos o que é isso.
Antes de eu chamar o maestro ao palco, só para a gente encerrar aqui, eu queria mais uma vez lembrar do Churchill. O Churchill, além de ser um grande líder, além de ser um grande estrategista, e além de ter tido um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial e uma história para contar com base em todo o período que ele ficou como primeiro-ministro do Reino Unido, o Churchill era muito excêntrico, muito brincalhão, né? E tinha um membro do parlamento inglês que dizia o seguinte: a mulher não gostava dele, e ela dizia o seguinte: primeiro-ministro, se o senhor fosse meu marido, eu colocava veneno na sua bebida. E ele falou o seguinte: se a senhora fosse a minha mulher, eu bebia. Esse é o 7º Inspira, e a gente tem mais 5 durante esse ano. E o Inspira não deixa de ser também um evento para a gente conhecer todos os colaboradores do Banco do Brasil. Se a gente não consegue chegar em todos os lugares, a gente faz isso representando os nossos 100 mil colaboradores por meio aqui da Carol, do Tiago e de todos que participaram aqui. Muito obrigado e até o próximo Inspira. Vou chamar o maestro João Carlos Martins. Obrigado. João Carlos Martins. Bem, vou falar rapidamente, dizer, comecei uma carreira aos 8 anos de idade, aos 13 anos, correndo o Brasil, dando concertos, aos 18 anos, correndo o mundo, dando concertos, levando o nome do Brasil, sempre procurando a excelência musical e a dignidade. E assim foi na minha vida, até que começaram os primeiros acidentes e processo degenerativo nas minhas mãos. Mesmo assim, só para vocês terem uma ideia, nada mais, nada menos do que 23 operações, até perder completamente. Quantos concertos eu cheguei a dar com dedeiras de aço e sangue nas teclas? Quantos concertos eu tive que cancelar porque eu só entrava para enfrentar as principais plateias do mundo se eu pudesse unir perfeccionismo com emoção. Até que aos 63 anos, depois das 23 operações, os médicos me falaram que nunca mais na minha vida eu podia tocar piano profissionalmente, conforme retrata o filme João, o Maestro, que o Alexandre Nero faz o meu papel. Como tive um sonho, logo em seguida, com o maestro Eleazar de Carvalho, que falou: João, vai estudar regência. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, eu estava na porta de uma faculdade para tomar uma aula de regência aos 63 anos de idade. Para fazer uma história longa, curta, hoje, aos 77 anos, já como regente foram 1.600 concertos, atingindo 16 milhões de pessoas e trazendo 10 mil crianças para esse universo fantástico da música clássica. Mas, quando eu cheguei aos 77 anos, eu falei 6.000 apresentações na minha vida como pianista, e contando as de regência, todo o trabalho social, toda a representatividade, levando o nome do Brasil para todos os continentes. O que isso significa? Para mim, nada. O que significa para mim é a palavra legado. E aos 77 anos, eu iniciei com o José Roberto Walker o meu projeto, primeiro orquestrando São Paulo. Como vocês puderam vir aí,
ver aí eu regendo pelo telão já as primeiras 20 orquestras. Hoje já são 67. Mas qual que era o sonho do Villa-Lobos? O sonho do Villa-Lobos era, nosso compositor maior, era fechar o Brasil em forma de coração através da música. Mas naquela época não havia nem internet, nem televisão. Quem sou eu perto dele? Mas graças à fundação do Banco do Brasil, ao nosso querido Paulo, ao presidente da nossa fundação, quero agradecer todos, quero agradecer você também. O projeto Orquestrando São Paulo transformar-se-á em Orquestrando o Brasil. E escrevam, em 5 anos teremos 1000 orquestras no Brasil, unindo gerações, unindo comunidades e, antes de tudo, levando paz e amor para pequenas cidades, cidades de 15 mil habitantes, de 30 mil habitantes, como algumas que vocês viram aí, mas fazendo da música um instrumento de inclusão social, de liberdade, de esperança no futuro. Por isso que eu simplesmente acredito na palavra trajetória da esperança. Perdi as mãos para o piano, já me despedi, até deu no Jornal Nacional, do piano na última semana, mas mesmo com as dores, com tudo, eu digo que antigamente eu fazia 21 notas por segundo, agora em cada 21 segundos faço uma, mas com amor. Então quero agradecer o Inspira Bebê, que está ajudando a realizar o sonho maior desse velho maestro, que aos 77 anos pensou na palavra legado. E essa palavra legado será através da Fundação do Banco do Brasil. Obrigado. Obrigado. Professor, maestro João Carlos Martins, eu quero dizer aqui em nome do Banco do Brasil, em nome dos 100 mil funcionários do Banco do Brasil, de todos os 1.500 que estão aqui presentes e mais 10 mil que nos assistem hoje em várias salas espalhadas por mais de 20 cidades e também 5 salas do Cinemac. Eu acho que a única mensagem que a gente pode aqui homenageá-lo é dizer que o grande líder, ele não se adapta às mudanças, o grande líder faz as mudanças. Parabéns. Obrigado. Então, para encerrar minha participação, vou tocar por 2 minutos e pouco uma peça de um compositor alemão chamado Schumann. Em francês, o nome da peça é Rêverie, que significa sonho. E o meu sonho nunca morreu.